programa hoje está bom demais. E agora, no Papo Reto, preste atenção. Quero que vocês até compartilhem com seus amigos agora. Nós falamos no começo da semana a respeito da depressão. E de uma certa maneira, isso também pode estar inserido. Hoje eu vou falar sobre o tema de suicídio. E para isso, eu quero que vocês vejam esse VT que o padre vai colocar aqui agora. Pode soltar o VT aí para o nosso povo analisar. Olha, gente, o grande ator, conhecido como ator comediante, ganhador de Oscar, Robin Williams. Olha aí, um dos grandes ícones de Hollywood. Olha aí. Com interpretações extraordinárias, uma babá quase perfeita. São filmes de grande expressão que ele fez. Um homem extraordinário de talentos. Por que o padre está mostrando para vocês este homem? Porque esse grande ator, filho de Deus, Robin Williams, olha aí, ó. Olha uma das cenas dele, como é que ele interpretou na Sociedade do Poeta dos Mortos, olha aí. Vocês devem tentar, quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha, considerem o que vocês acham. Ele faz o papel de um grande professor, enfim, este homem com tanto talento, conhecido pelo mundo de Hollywood, por nós, da nossa geração. Nós tivemos, em 2014, a triste notícia que ele vinha sofrendo de depressão e outros problemas também físicos, que ele chegou a tirar a sua própria vida. Ele se suicidou. Por isso, gente, quantas pessoas nós sabemos pertinho da gente, próximo à nossa casa ou na nossa família, que infelizmente teve o caso do suicídio. Então, para a gente entender um pouco mais, o que pode levar ao suicídio? O que tem por trás de tudo isso? Então, esse é o assunto que eu quero hoje discorrer com você, amados irmãos e irmãs. Para isso, eu tenho um convidado, nós vamos estar tentando falar com ele agora, por chamada de VT. Ele é o Dr. Fernando Fernandes, que é psiquiatra, pesquisador e palestrante também, formado em medicina pela USP. Olha só, gente, especializado em psiquiatria, mestre em ciências em departamento de psiquiatria. Então, quero aproveitar então que nós temos esse profissional e eu quero bater agora um papo com o doutor Fernando Fernandes. Doutor, olha aí, ó. Olha, então, assim, antes de falar com o doutor Fernando, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse VTzinho, só para complementar o assunto para todos nós aí. Dá uma olhadinha. Diversas razões podem levar alguém a cometer o ato do suicídio. São pressões do nosso dia a dia, como o fracasso, a ansiedade, a culpa, a depressão, entre outros motivos que causam a necessidade de aliviar o lado emocional dessas situações. São sentimentos conflituosos que fazem a pessoa buscar atenção por se sentir esquecida ou ignorada perante a sociedade. Com esse ato de autodestruição, de 6 a 10 outras pessoas próximas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Os últimos dados divulgados pela OMS mostram que 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, sendo equivalente a uma morte a cada 40 segundos. Já no Brasil, a taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7%. No entanto, é possível evitar que esses pensamentos e atos suicidas virem realidade. Precisamos nos aproximar e perder o medo de oferecer ajuda a quem precisa. Devemos estar preparados para ouvir e não julgar. Se você também precisa de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida pelo 188 e receba o apoio emocional adequado. Opa, então agora sim, olha aí, ó. O padre agora está diretamente ao vivo com o doutor Fernando Fernandes. Doutor Fernando, boa tarde, está ouvindo bem aqui o padre Marcos?
Boa tarde, estou ouvindo sim, padre. Muito obrigado pelo convite. Esse é um assunto que eu sempre tenho prazer e atendo os convites para falar, porque é muito importante falar abertamente sobre isso. Pô, legal, doutor, que bom. Olha só, o doutor Fernando, o senhor é psiquiatra, pesquisador, palestrante. A gente estava passando, não sei se o senhor olhou, analisou, começamos com o grande ator Robin Williams, que foi mais uma vítima também do suicídio, ele também cometeu suicídio. Depois tivemos esse VTzinho, tantas pessoas ao redor da nossa vida que também acabam tirando a sua própria vida. Eu quero começar, doutor Fernando, fazendo uma pergunta para o senhor. Nós tivemos na terça-feira, nesse programa também, começamos falando sobre depressão. E aí a pergunta era, se a depressão também pode ser um dos fatores que leva a uma pessoa a tirar a sua própria vida. A gente está vendo que esse índice, principalmente com a pandemia, aumentou muito mais no mundo e também aqui no Brasil. Mas não é só a depressão. Existem vários outros fatores que podem levar a um suicídio. É isso mesmo, doutor Fernando? É isso mesmo. O principal fator de risco que existe para suicídio é a presença de um transtorno psiquiátrico. Há estudos que mostram que mais de 90% das pessoas que foram vítimas de suicídio apresentavam algum transtorno psiquiátrico. Há pesquisadores que encontram um número perto até de 100%, né? Então, o principal fator de risco para suicídio é a presença de um transtorno psiquiátrico. Entre os transtornos psiquiátricos, a depressão é o mais comum. Por dois motivos. Primeiro, porque a depressão aumenta muito, de fato, o risco de suicídio. E segundo, a depressão é um transtorno muito comum. 18% aproximadamente das pessoas ao longo da vida vai apresentar pelo menos um episódio depressivo. Então, a depressão acaba sendo o transtorno mais comum. Mas há outros também. O transtorno bipolar aumenta muito o risco de suicídio, a esquizofrenia. E associado a esses, ou isolado, o abuso de álcool e outras substâncias também aumenta o risco de suicídio, né? Sim. Então, e com a pandemia, como o senhor falou, a depressão, a ansiedade e o sentimento, né, de desamparo e de desespero aumentaram enormemente, isso praticamente no mundo todo, né? Soma-se a tudo isso um quadro que já se identificou do aumento da depressão, sobretudo em adolescentes e adultos jovens, que já vinha sendo observado desde 2017, já está bem documentado isso. Todo esse contexto é um verdadeiro caldeirão de bruxa para aumento do risco de suicídio, né? Então nós temos uma geração mais vulnerável em adolescentes e adultos jovens, a situação de pandemia, com todas as consequências psicológicas, isolamento, consequências socioeconômicas, inclusive, e o aumento da depressão, então o risco de suicídio e o aumento dos casos de suicídio são uma realidade no nosso momento. Pô, interessante, olha que bacana. Então, olha só como é difícil, doutor Fernando, e também para todos os nossos telespectadores, porque a gente olha, por exemplo, o grande ator Robin Williams, que um homem extremamente inteligente, aparentemente saudável, e muito inteligente, fazia trabalhos com comédia, fazia as pessoas rirem, mas eu fiquei sabendo que na vida pessoal dele, ele não gostava de rir muito quando ele estava fora de cena. E muitas vezes ele mostrava que era depressivo. E também mostrou que no finalzinho, antes dele tirar a própria vida, ele estava com mal de Parkinson e também uma carreira em baixa. Quer dizer, então, como o senhor mesmo falou, a depressão é um dos casos que podem levar ao suicídio. Mas, veja, às vezes a carreira não vai bem, o insucesso econômico, etc. Tudo isso se agiganta, em alguns casos, para a pessoa poder tirar a própria vida, é isso mesmo? Sim. Eu falei do principal fator de risco, que são os transtornos psiquiátricos de maneira geral, e esses que eu citei em particular, a depressão, transtorno bipolar, abuso de drogas e esquizofrenia. Mas há uma série de fatores psicossociais que também vão influenciar nesse risco. E o senhor acabou pegando muito didaticamente o caso do Robin Williams. Eu acho que a primeira coisa que é evidente é que a depressão muitas vezes não salta aos olhos.
Sim. Depressão, muitas vezes, ela não aparece na face das pessoas. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes não. Sim, sim. Pois é, então muitas vezes ela está na face, mas muitas vezes ela está escondida e muitas vezes até a pessoa encontra forças de onde conseguir para não demonstrar que está deprimido. Sim. Mas muita coisa pode acontecer além do transtorno psiquiátrico para aumentar ou diminuir o risco de suicídio. O senhor falou de uma coisa, por exemplo, a presença de vínculos. Sim. Esse é uma das regras de ouro. Eu diria que 2 regras de ouro na prevenção de suicídio. Identificar e tratar os transtornos psiquiátricos. A segunda regra de ouro, fortalecer os vínculos, a começar pelos vínculos primários, familiares, amigos mais próximos e depois a sociedade em geral, colegas de trabalho, vizinhança, entidades de bairro, da igreja, da comunidade, né? Fortalecimento desses vínculos é muito importante. Um dos vínculos que é muito importante é o vínculo de trabalho. O desemprego é um fator de risco para suicídio. A perda financeira, a falência financeira é um fator de risco para suicídio, que infelizmente, lembra do caldeirão de bruxa que eu falei? Sim. É um dos ingredientes a mais que nós estamos vivendo. A presença de doenças crônicas também pode ser um fator de risco, principalmente doenças crônicas que vão deteriorando a qualidade de vida da pessoa. Você citou didaticamente o caso do mal de Parkinson, né, do Robin Williams. Robin Williams, sim. Mas outras doenças também podem, sobretudo doenças dolorosas, também aumentam o risco de suicídio. Padre, e o conhecimento desses fatores, eu acho que é importante não só para o médico psiquiatra, não só para o médico generalista, o clínico, nem para o profissional de saúde, é para a população em geral. Claro. Porque as pessoas em risco de suicídio, elas estão ao nosso redor. Sim. Eu brinco, sabe, padre? Às vezes eu acho que as pessoas não entendem o que eu quero dizer, porque eu acho que as pessoas têm uma impressão que é uma nave espacial que desce, sai uma pessoa e essa pessoa acaba fazendo o ato suicida. Não! É como se fosse uma coisa muito distante. Não é. São pessoas ao nosso redor que estão em risco. Exatamente. Cabe a nós identificá-las e prestarmos ajuda. Muito bom. Então, olha só, doutor. Eu estou amando essa conversa com você. Tá maravilhoso. Aliás, nós estamos falando do Robin. Você parece com o Kenny Rivers. Já falaram? Como é o nome do rapaz? Keanu Rivers, aquele ator lá. Falaram pra você já isso aí? Já? Já te falaram isso, doutor? Que você parece com o Keanu Rivers? Já. O então, Keanu Reeves depois do Covid, só se for. Ô, doutor, olha só, nós vamos aqui fazer um merchanzinho. Daqui a pouquinho eu queria que o senhor já preparasse. Por exemplo, existe um índice grande que está aumentando no Nordeste entre os jovens brasileiros. E uma das questões que foram analisadas era, por quê? E aí a resposta foi uma, que eu tive. Porque eles vão analisando hoje os meios de comunicação, pela internet, fica vendo o mundo, o mundo mágico, que na realidade deles eles não têm por perto. Se frustram e aí acaba levando muitos ao suicídio. Daqui a pouquinho eu queria falar contigo a respeito disso. Doutor Fernando, olha, a nossa conversa está muito boa aqui, vamos voltando. Tá na escuta, né, doutor? Tá ouvindo bem o padre? Sim, sem dúvida. Legal. Doutor, então eu tinha colocado aqui, eu falei que nós estamos fazendo uma pesquisa e diz que também no Nordeste brasileiro, que a gente pode falar, poxa, mas no Nordeste, padre, muitos casos de jovens aumentou o número de suicídios. Por quê? Porque eles fazem uma análise, eles estão pela internet vendo o mundo de jogadores que enriquecem com facilidade, cantores que ficam ricos de um dia para o outro, para você adquirir e gastar nos grandes shoppings. Só que aí viram que a condição, principalmente nas cidades menores, mais carentes, não tem como arrumar um emprego bom, não dá chance para este jovem. E um dos motivos já comprovados é o suicídio. Isso realmente é algo que também entra nessa questão de raciocínio que pode levar ao raciocínio, ou o suicídio? Olha, padre, nós temos que ver essa questão com bastante cuidado e de uma maneira bem abrangente, de uma maneira bem criteriosa, né? Sim, sim. Que nós estamos diante
de uma geração mais vulnerável, isso aí é um fato. Sim. Era uma observação clínica que eu e meus colegas nós tínhamos nos nossos consultórios. Olha, parece que está aumentando a depressão e as tentativas de suicídio em jovens, né, em adolescentes, adultos jovens. Parece que está aumentando. Tanto que quando me perguntavam em entrevistas, eu dizia, olha, a gente tem uma percepção clínica, mas ainda não há dados que suportem isso. Pois bem, no final de 2017, um estudo americano com mais de 100 mil pessoas em quase todos os estados americanos confirmou o aumento da depressão. Muito bem, aumentou a depressão, mas em qual população aí que aumentou a depressão? Será que foram nos mais ricos ou nos mais pobres? Não deu diferença, e todos aumentou. Será que foram em homens ou mulheres? Mulher tem mais depressão que homem, numa razão 2:1, isso é um dado bem histórico, né, por causa de razões hormonais, mas foram ver, não teve diferença, ambos aumentaram. Será que foram nos mais ou nos menos escolarizados? Sim. O aumento foi igual. Quando foram ver, o fator determinante foi idade. Aconteceu o aumento em adolescentes e adultos jovens. O próximo passo é saber o porquê. E em ciência, padre, é sempre assim, é relativamente fácil perceber que um fenômeno está acontecendo, mas é relativamente difícil a gente conseguir identificar de uma maneira certa o porquê que isso está acontecendo. Então surgem hipóteses, mas tentando pensar de uma maneira lógica e coerente. O fato é, estamos com uma geração mais vulnerável. Será que essa geração vive uma realidade muito diferente das anteriores? É aqui que a gente precisa tomar cuidado com os hoje em dia e com os antigamente, porque sempre haverá um hoje em dia e haverá um antigamente. Doutor, será que a realidade que eles vivem é tão mais difícil? Certo, certinho, perfeito. Pegando, para não perder o raciocínio no gancho que o senhor está colocando aí. O senhor deixou um gancho legal. Penso que até mais é importante saber aonde está tendo qual é a causa, eu acho que é como se prevenir. Então, vamos lá. Eu quero fazer essa pergunta até por causa do nosso tempo. A questão família, né? Você falou, as gerações passadas sempre houve caso de suicídios, mas num número muito menor do que a geração que a gente está vivendo hoje. A família, antigamente tinha o pai e a mãe, muito presente na vida de um garotinho e de uma garotinha. Hoje, a mãe precisa trabalhar fora. Essa participação no dia a dia com o filho, com o jovem, com o adolescente, por mais que o mundo possa colocar todas as espécies de argumentos, baleia azul, o sistema perigoso, mas não tendo a participação da mãe e do pai, essa pode ser uma das grandes causas do aumento da depressão? Então, o que eu estava explicando ia chegar exatamente nisso no próximo passo. Na minha opinião, é muito temeroso dizer que eles vivem uma realidade que os induz a isso. Sim. A verdade é que assim, a vida que eles vivem não é certamente mais difícil que a vida que os pais viveram e que os avós viveram. Certo. Eu diria que certamente é uma vida mais confortável. Onde que está a diferença? Algo os tornou menos resiliente, algo os tornou mais vulnerável. E todos os autores que falam sobre resiliência ao estresse falam que a coesão familiar e social é um principal determinante. Olha isso. Uma criança que cresce com uma família coesa, seja de que forma for, mas a família que é coesa, que discute os seus problemas juntos, ela encontra apoio e segurança no seu desenvolvimento, que ela sabe que mesmo que ela esteja passando pela situação mais difícil do mundo, para ela naquele momento, tenha ela 8, 10, 12 ou 14 anos, né? Cada um no seu nível de desenvolvimento, ela vai encontrar respaldo na família. E isso vai dando segurança no desenvolvimento dela, que diante de intempéries e problemas, ela vai encontrar solução. E a independência ela vai criando ao longo da vida, mas essa coesão é o que todos os autores, é o denominador comum entre todos os autores. E essa coesão vai desde o nível familiar até os vínculos secundários e até socialmente de uma maneira mais abrangente. Show de bola, doutor, espetacular. Olha aí, tá vendo? Aqui nós temos muitos pais de família aqui também, que são pais, têm filhos pequenos. Olha, a grandeza dessa informação que o senhor está colocando para nós, ela é assim, algo assim gigantesco, porque na verdade tudo vai percorrendo e a gente vai chegar na família. E o senhor falou que essa coesão familiar, ela é um grande termômetro para poder evitar daqui para frente os grandes índices de depressão, não é? Doutor, olha, o nosso tempo estourou, mas eu gostei muito de conversar com você, tá? Eu falo você assim porque também é jovem, doutor.
doutor que é grande psiquiatra, fala muito bem, a gente já percebeu aqui, pesquisador. Doutor, vamos combinar o seguinte, os nossos temas, ele gera muito família, a questão atual. Eu quero depois, numa próxima ocasião, voltar a ter você aqui para falar de outros temas. Podemos fazer isso? Com todo prazer, padre. Ó, o tempo está acabando, eu queria só mandar um abraço para a família da minha esposa, que é do Vale do Paraíba. Tem até padre na família, são muito católicos e acompanham sempre o Rede Vida, estão me acompanhando. E para minha família que está me acompanhando em casa, né? E um abraço especial para o meu pai, que passou por um problema de saúde grave, muito grande, com as orações de todos. Graças a Deus ele está se recuperando muito bem. Quero mandar um abraço para eles e para todos os telespectadores aí, muito obrigado pela atenção também. Valeu, olha que bacana. Deus abençoe. Obrigado muito mesmo, doutor Fernando. Olha que beleza, hein, gente? Show de bola, hein? Ó, jovem médico, cristão, independente de professar se é no catolicismo, não sei. Mas olha só, a família, ele acabou falando como é importante a família estar estruturada, tá? Desde o comecinho, você preparar bem os filhos. E aí, na hora do perigo da vida, os filhos bem preparados pelos pais, eles saberão discernir se aquele caminho vale a pena ou não. Então, olha a participação do doutor Fernando, que vai voltar aqui depois, uma próxima vez, tá ok? Show de bola. Gostou, Barbá? Gostou? É?